Graças a Deus. Você não chegou até aqui por acaso. Tem gente que olha para você e só vê alguém cansado. Mas Deus olha para você e vê alguém que não desistiu. Amém? Você chorou escondido, você orou em silêncio, você tentou sorrir quando por dentro estava quebrado. Mas mesmo assim você continuou. E eu vim aqui hoje para te dizer uma coisa. O céu não perdeu o controle da sua história. Tem processos que machucam de verdade. Tem portas que se fecham. E tem pessoas que vão embora. Mas tudo isso acontece quando Deus está preparando você para um novo nível. Olha o que aconteceu com José do Egito. Os irmãos o rejeitaram, jogaram ele em um poço, depois venderam José como escravo e parecia que tudo tinha acabado. Mas o poço não era exatamente o fim, não. Era o começo de um grande propósito. Porque quando Deus tem promessa na vida de alguém, até aquilo que tentaram usar para destruir, Deus transforma em testemunho. Você crê? Antes de continuar, porque agora eu vou entrar no versículo bíblico que está no livro de Gênesis, mas eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com o maior número de amigos e pessoas que talvez estejam precisando de uma oração, de uma mensagem, de uma palavra poderosa, tá bom? E já peço a você também que possa dar aquele like, você curtir aí, porque o YouTube vai entender que quando você dá aquele like, quando você curte, comenta, isso demonstra que o vídeo está agradando você, tá bom? Então, Deus abençoe. Vamos lá. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 50, versículo 20: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Escute isso. O que te feriu não vai te matar, vai te fortalecer. Aleluia. Talvez você esteja vivendo uma fase parecida com a de Davi, talvez. Ninguém acreditava também nele, ninguém. Tal como José, assim também foi Davi. Quando Samuel chegou para ungir o novo rei, nem o pai chamou Davi, nem o próprio pai. Ele foi esquecido no campo. Mas quem é escolhido por Deus não depende da provisão, da aprovação dos homens. Em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, a palavra diz: o homem, ele vê a aparência, mas o Senhor, ele vê o coração. Aleluia. Tem gente tentando provar valor para pessoas, enquanto Deus só quer verdade no coração. Davi era pequeno aos olhos das pessoas, mas gigante aos olhos de Deus. E talvez você esteja se sentindo pequeno, sem força, sem reconhecimento, sem apoio. Mas Deus manda te dizer: eu estou vendo sua luta. Porque ninguém via Noé construindo a arca e entendia. Ninguém via Noé construindo aquilo tão grande e entendia. Chamavam ele de louco. Mas quando a chuva caiu, todos entenderam que Noé estava ouvindo a voz certa. Tem pessoas zombando da sua fé, da sua oração, do seu propósito, mas continue obedecendo a Deus, porque chega uma hora em que o milagre fala mais alto do que qualquer crítica. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 7, pela fé Noé construiu uma arca para salvar sua família. Escute isso com atenção.
Quem anda pela fé, às vezes, vai ser incompreendido. E sabe o que o inimigo quer? Que você pare agora. Que você desista no meio do caminho. Que você pense que Deus te abandonou. Mas Deus nunca abandona os escolhidos dele. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas Deus fechou a boca dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, mas o fogo não conseguiu destruir eles. O livro de Daniel, capítulo 3, verso 25 diz: vejo 4 homens andando no fogo, sem sofrer nenhum dano. Porque quando Deus entra no fogo com você, o fogo perde a força. Talvez você esteja vivendo um fogo hoje. Problemas dentro da casa, dívidas, ansiedades, lutas emocionais, pessoas que te decepcionaram. Mas essa luta não veio para te destruir. Veio para revelar a força que Deus colocou dentro de você. Tem coisas que só nascem na dor. Tem maturidade que só vem no processo. Tem oração que só sai quando ninguém mais consegue ajudar. E eu sinto no meu coração que Deus está levantando pessoas fortes através das suas lutas. Aleluia. Porque os maiores testemunhos não nascem nos palcos, nascem nos quartos fechados, nos dias difíceis, nas noites de choro. Foi assim com Ana. Ana chorava porque não conseguia ter filhos. Ela era humilhada, ferida emocionalmente, mas ao invés de desistir, ela foi orar. 1 Samuel capítulo 1, verso 10, a palavra de Deus diz: com amargura de alma, Ana orou ao Senhor e chorou muito. Aleluia. E Deus ouviu Ana. Escute isso. O céu escuta lágrimas sinceras. Talvez ninguém entenda a sua dor, mas Deus entende. Talvez ninguém saiba o que você enfrenta quando fica sozinho, quando fica sozinha, não é verdade? Mas Deus sabe. E Deus manda te dizer hoje: eu não esqueci das promessas que fiz para você. O tempo de Deus não atrasa, Ele prepara. Porque se Deus te entregar algo antes da hora, pode então destruir você. Por isso existem processos. Jesus também passou por processos. Foi rejeitado, humilhado, traído, mas continuou. E sabe o que mais toca no meu coração? Mesmo ferido, Jesus continuou amando. João capítulo 16, verso 33, do Novo Testamento diz: no mundo tereis aflições. Você conhece essa passagem, é muito conhecida. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, aleluia. Talvez hoje você esteja cansado, mas olha, não pare. Você está mais perto da resposta do que imagina. E olha, eu quero convidar a você a seguir o nosso canal. Já aproveita, já segue aí, ativa o sininho para que o YouTube a ser entregue aqui, tá bom? Já curte também, comenta e compartilha. Vamos lá. Tem portas que Deus já preparou. Tem milagres chegando. Tem respostas sendo liberada no mundo espiritual. Só não desista antes do tempo. Porque o inimigo ele tenta atacar mais forte, justamente quando Deus está prestes a fazer algo grande. Foi assim com Jó. Ele perdeu quase tudo, mas permaneceu fiel. E no final, Deus restituiu o dobro. No livro de Jó, capítulo 42, lá no versículo 10, está escrito:
O Senhor restaurou a sorte de Jó. Ele deu em dobro tudo que ele tinha tido antes. Tudo que ele tinha antes. Escute isso. Deus ainda restitui. Deus ainda cura. Deus ainda transforma histórias. E talvez você pense, mas eu errei tanto. Quem nunca errou? Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas Jesus restaurou Pedro. Lucas, Novo Testamento 22, verso 32. Está escrito: e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Deus não olha apenas para o seu erro, Ele olha para o que você pode se tornar. Pare de diminuir. Pare de se diminuir. Pare de acreditar nas palavras negativas que lançaram sobre você. Você não é aquilo que disseram. Você é aquilo que Deus declarou. Amém? E Deus declarou que você é escolhido. Você é amado. Você é separado. Você é forte. Você é capaz. Livro de Jeremias, capítulo 29, 11. Você conhece essa passagem que é muito conhecida. Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Talvez você não entenda o processo, mas amanhã você vai entender. Porque Deus permitiu certas coisas. Aleluia. Tem portas fechadas que foram livramento. Tem atrasos que foram proteção. Tem despedidas que salvaram sua vida emocional. Deus sabe o que faz. Por isso, continue orando, continue acreditando, continue lutando. Mesmo cansado, continue. Mesmo chorando, continue. Aleluia. Mesmo sem entender, continue. Quem permanece até o fim verá a glória de Deus. E eu quero fazer uma oração por você agora. Levante as suas mãos aí onde você está. Feche os olhos, curva a sua cabeça, respira fundo. Deus, meu Pai, fortalece essa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Tira todo o desânimo, toda a tristeza, toda a vontade de desistir. Renova as forças dela. Abre as portas, cura o coração, restaura os sonhos. E mostra que o Senhor continua no controle de tudo. Que essa pessoa volte a sorrir, volte a ter esperança, volte a acreditar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Escute, se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários: Deus está comigo. Vou repetir, escreve assim, Deus está comigo. Deus está comigo. Tá bom? E envie essa mensagem para alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque talvez Deus esteja usando você para levantar alguém que estava prestes a desistir. Deus te abençoe poderosamente.